Então, boa noite, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula, a gente vai continuar falando dos conceitos da eletrostática. Aí a gente vai falar agora sobre os sinaizinhos do trabalho e depois aquela parte ali da superfície potencial, né? Quando que ela é linha reta, quando que ela é curva, se ela é esfera e coisas do tipo. Então, bora lá, ó. Seguinte, primeira coisa é a gente analisar sinalzinho. Para a gente analisar sinalzinho, eu gosto de usar duas palavras para o trabalho. Ou esse trabalho ele é do tipo espontâneo, ou esse trabalho é do tipo forçado. Ser espontâneo é de acordo com os campos. Ser forçado é alguém foi ali e foi contra o campo. Aí assim, depois eu explico certinho, mas você pode aumentar a espontaneidade, você pode diminuir, mas continua sendo espontâneo do mesmo jeito. É como se fosse assim, quer ver? Um exemplo bem simples, ó. Eu vou Tem um corpinho aqui de massa M, aí eu vou soltar ele. Eu vou deixar ele cair. Ele cai sozinho? Sim, né? Então, ninguém precisa empurrar ele para baixo para que ele caia, né? Claro que existe a gravidade, que é o campo que a gente está falando. Então, ele está indo de acordo com o campo, mas enfim, ele consegue cair sozinho. Por ele fazer isso sozinho, eu vou falar que isso é um trabalho espontâneo. Por ser espontâneo, olha só, ó, o peso não é para baixo e a distância não é para baixo também. Então, esse é um trabalho do tipo positivo. Tem como você aumentar a espontaneidade? Tem, você taca ele para baixo, né? Continua sendo positivo o trabalho, você só aumentou a espontaneidade do processo. Qual que é o oposto? O oposto é, eu tenho esse corpo aqui, de massa M lá embaixo. Ele vai subir sozinho do além? Não, né? Vamos considerar que ele tem a densidade maior que a do ar, claro. Então, não, ele não vai subir do além. Então, para ele subir, alguém vai ter que ir lá sobre ele, alguém vai ter que aplicar alguma força, vencendo a força-peso dele, que daí ele sobe. Então, ao alguém, sem ser o campo, atuar, aí eu vou falar que isso é um trabalho forçado, consequentemente um trabalho negativo. Porque daí, né, ó, a força-peso atua para baixo e agora a distância que ele andou é para cima. Se é 180 graus, então daí o trabalho dá negativo. Beleza? Mais uma situação bem interessante para lembrar disso, ó. Imagine que você tem agora nesse recipiente aqui uma quantidade de ar, de gás qualquer, né? Aí você vem, sei lá, você estourou, você fez um furo aqui. O que vai acontecer? Esse ar começa a expandir, porque ele quer assumir todo o volume do recipiente, não é? Aí você lembra do trabalho lá da termo, que era a pressão vezes a variação de volume? Se a pressão fosse constante, né? Mas enfim. A expansão não é um trabalho positivo? Por quê? Porque é espontâneo. Ele expande sozinho. Ninguém precisa pegar cada partícula e jogar. Ó, você vai para cima, você vai para baixo, você vai para um lado, você... Não, ele faz sozinho. Agora imagina a gente pegar todo o ar que está aí no quarto que você está e colocar dentro de uma garrafinha. Vai fazer sozinho? É óbvio que não. Né? Então você vai ter que pegar, vai dar o trabalho da peste, né? E você vai ter que pegar cada uma das partículas e colocar dentro de uma garrafinha. Aí você fez um trabalho forçado. Então aí é um trabalho negativo, um trabalho de compressão. Beleza? Então, trabalhos espontâneos são trabalhos a favores dos campos, são trabalhos positivos. Trabalhos forçados, né, são contrários ao campo, ou contrário à tendência, acho que é mais fácil falar tendência, e aí vai ser trabalho negativo. Então, olha só, ó, vou colocar isso, eu vou colocar situações para a gente não sofrer com o sinalzinho depois e conseguir eliminar a alternativa só de ver sinal. Quer ver? Olha só que legal. Então vamos lá, ó. Quando eu tenho um trabalho positivo, eu falo que é um trabalho espontâneo. Espontâneo. Então, ó, a favor da tendência. E um trabalho negativo, aí você tem um trabalho que é dito forçado, aí você tá contra a tendência. Cadê o pessoal bom de novo em português? Esse A tem crase ou nem? Então, trabalho espontâneo é um trabalho positivo, trabalho forçado é um trabalho negativo. Caramba, o pessoal é bom mesmo de crase, né? Então tá aí, eu vou colocar algumas situações e daqui a pouco, boa, e daqui a pouco a gente vai colocar quando o trabalho é zero, tá? Mas isso aí é consequência, aí
conclusão, beleza? Mas olha só, ó, vamos lá. Eu vou pegar duas carguinhas. Eu tenho uma carguinha aqui no meio, né? Que é a carguinha que eu vou analisar o potencial dela. E eu tenho uma outra carguinha. Beleza. Então eu vou chamar aqui de Q1, ó. E eu vou chamar aqui de Q2. Muito bem. A gente sabe que essa Q1, ela gera potencial ao seu redor. Em cada ponto tem um potencial. Mas eu vou colocar um sinalzinho para ela. Ó. Vou colocar que ela é mais. E essa aqui eu vou colocar que ela é menos. Pronto. Então a gente tem dois sinaizinhos. Beleza. Aí agora, ó, vou chamar esse ponto aqui de A. Aí eu tenho um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B. E eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de C. Pronto. Só para você perceber, né? Ó, isso aqui é uma distância até o ponto B. Isso aqui é uma distância até o ponto A. E isso aqui é uma distância até o ponto C. Lembra que é entre centros, né? Então você faz aqui a projeção, ó. Beleza? Beleza. Ok, agora vamos colocar as seguintes trajetórias. Olha só, primeira, a carguinha vai sair do ponto A e ela vai até o ponto B. Pronto, ela fez isso aqui. Vai lá, só com o que eu falei, tenta você de cara, só com isso que aconteceu, sem calcular nada, só olhando. O trabalho aí é positivo ou negativo? Pensa. Por que eu falei pra gente entender que se é espontânea é mais, se é forçada é menos? Como que eu sei se é espontâneo ou forçado? Olha para os sinais. Não é uma carga a mais e uma carga a menos? Qual que é a tendência delas? É se aproximar, porque é uma atração, não é? Então, ó, se elas se aproximarem, foi a favor da tendência. Se elas se afastarem, foi contra a tendência. Então, se elas se aproximarem, né, é espontâneo. Se elas se afastarem, é porque é forçado. De A para B, o desenho te mostra. Houve uma aproximação ou afastamento? Houve uma aproximação. Isso foi com a tendência delas? Sim, porque elas têm sinais contrários. Então você vem aqui sem calcular nada. O trabalho de A até B, para esse desenho aqui, ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque foi a favor da tendência natural delas. Beleza? É o campo elétrico que fez, não precisou de ninguém fora fazendo isso. Agora, tem como a carguinha sair do ponto A e ir até o ponto C? Tem, sem problema algum. Só que não espontaneamente, né? Por quê? Porque, ó, se eu falo agora que a carguinha 2 foi até o ponto C, você consegue perceber no desenho que ela afastou da primeira carga? Mas para afastar tinha que ser sinal oposto. Não é sinal oposto, é mais e menos. Não é? Então o que aconteceu? Foi contra a tendência. Se foi contra a tendência, não tem como ser espontâneo. E se não foi espontâneo é porque foi forçado. Ou seja, o trabalho de A até C precisou de alguém fazer. E como alguém fez, então esse trabalho é negativo. Beleza? Tranquilo? Então é você olhar para o desenho e você vai analisar. É mais com menos? A tendência é aproximar. Se aproximou, o trabalho é positivo. Se afastou, o trabalho é negativo. Ah, e se fosse carguinha mais com carguinha mais? Ok? Se afastou, vai lá, responde. O trabalho é o quê? Positivo. Por quê? Porque é a favor da tendência. Se aproximou, o trabalho é o quê? Negativo. Por quê? Porque é contra a tendência. Agora, se é mesmo sinal, a tendência é se afastar. Se afastou, o trabalho é mais. Se aproximou, o trabalho é menos. Beleza? Então é só olhar a tendência, você já consegue ter o sinalzinho. Então, se você é aquela pessoa, né, que sempre erra assim, eu calculei, cheguei no valor certinho, aí o meu deu negativo, aí o dele tava positivo, aí eu não marquei, mas tava certo. Falei, puta, que negócio chato, né? Enfim, então calcula tudo sem sinal. Beleza? E depois no final aí você vê se foi a contrária à tendência ou se foi a favor da tendência. Aí você vai lá e coloca o sinalzinho necessário. Beleza? Agora, olha só essa situação. Quer ver? Porque assim, ó, a gente tem uma distância até o ponto B, correto? A gente tem uma distância até o ponto A e a gente tem uma distância até o ponto C. Existem infinitos pontos que ficam a mesma distância que o B está. Infinitos mesmo, né? Lembra que existem infinitos tipos de infinitos. Essa é uma frase marcante do nosso curso, né? O ponto A também, ó, existem infinitos pontos que estão ali à mesma distância do ponto A em relação à carga geradora. E o ponto C é exatamente a mesma análise. Beleza? Agora imagine que eu faça isso aqui, ó. Eu vou até um ponto D.
Independente de como eu faço, vou fazer assim, ó, um zigue-zague. Muito bom. Aí eu venho aqui e eu pergunto, e o trabalho de A até D é o quê? Aí você pergunta assim, mas aproximou ou afastou, né? Isso que eu preciso saber, aproximou ou afastou? E aí, de A até D, aproximou ou afastou? Nenhum dos dois, né? Por quê? Porque continuou na mesma distância, ó, distância até o ponto A, distância até o ponto D. Não é do centro até um ponto do círculo? É raio, não é? Então, como não teve mudança de distância, não teve mudança de potencial. Como não teve mudança de potencial, o trabalho depende do quê? Depende da diferença de potencial. Então, o trabalho de A até D, por não mudar o potencial, é um trabalho do tipo nulo, é um trabalho do tipo zero. Só que daí, agora vê se faz sentido o nome, ó. Aquele pontilhado que eu fiz, na verdade, eu posso transformar ele em uma superfície. 2D ou 3D, né? Se eu colocar em 2D, vira um círculo. Se eu colocar em 3D, vira uma esfera, né? Depende de como você quer analisar. Enfim, vamos colocar o círculozinho ali. Então, é uma superfície em que todos os pontos em relação àquela carga, né? Em relação àquela carga, tem a mesma distância, ou seja, então tem o mesmo potencial. Então é uma superfície em que todos os pontos têm o mesmo potencial. Vamos dar um nome justo para isso? Mesmo potencial. Potencial igual, né? Igual, posso colocar o quê? Equi, né? Porque lembra do triângulo equilátero? Equi de igual, né? Látero de lados, lados iguais. Então, ó, eu vou colocar aqui essa superfície em verde, ó. Isso aqui é uma superfície equipotencial. A azul também, a vermelha também. Cada uma dessas aqui é uma superfície equipotencial. Qual que é a definição? É uma superfície onde cada ponto dela tem exatamente o mesmo potencial. De novo, é uma superfície onde cada ponto dela tem o mesmo potencial. Só que o nome já te ajuda, né? Muitas vezes o nome te ajuda a lembrar do conceito. Ok. Aí assim, ó, vamos colocar agora aí algumas conclusõezinhas.